Graça e paz, amados irmãos, é uma alegria estarmos aqui reunidos no nosso último culto online. A partir da semana que vem, com a graça de Deus, nós já estaremos no templo, reunidos para louvar ao Senhor. Então, qual é a palavra que eu deixo aqui para todos nós? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós estamos muito alegres porque nós estamos vivos e também aprendemos muita coisa nesse tempo, choramos, louvamos a Deus pelas vidas que foram curadas por essa enfermidade que afligiu o mundo inteiro. Mas nós estamos alegres porque nós estamos aqui. Eu costumo dizer que seria um segundo tempo, né? Mas cada um pensa da forma que acha mais interessante, né? Porque nós conseguimos sobreviver a esse tempo que foi um tempo de muita tensão, né? Muita preocupação, muito embora nós tenhamos a paz que excede todo entendimento que Deus nos dá. Nós tínhamos alguns medos, né, de perder familiares e de até mesmo da gente ficar doente, né? Então, meus irmãos amados, eu estou muito alegre. Semana que vem nos encontraremos no culto presencial. A igreja já começou suas atividades, né, durante as terças-feiras na reunião de oração. E isso nos alegra muito, porque é tão bom estarmos reunidos, vendo um ao outro, né? E esse culto é um culto em homenagem ao nosso Deus, que tem nos abençoado e tem nos guardado durante todo esse tempo. Então, eu espero que vocês fiquem bem e nos vemos pessoalmente na próxima semana. Um grande abraço a todos. Leitura da Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 105, dos versos 1 ao 4. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Oremos. Pai de amor, de infinita graça e misericórdia, nos alegramos, Senhor, por estarmos na tua presença, Senhor. Nós te amamos e bendizemos o teu santo e bendito nome. Nós queremos te dar graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e por isso nós estamos realizando esse culto que é para ti, Senhor, porque nós te amamos, nós te adoramos e queremos que o Senhor receba todo o nosso amor e a nossa gratidão. Fica conosco, Senhor, e nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, Pai. Nós estamos gratos, Senhor, pelo dom da vida, porque cada dia que passa nós temos mais certeza, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso bem mais presente, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Eu te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vinho todo-poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Unte o trono de clemência, nos prostramos e a uma voz suplicamos de assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação, vem confirma o teu ensino.
Cristo, dom glorioso, dom do simples eterno amor. Vem Jesus terno e bondoso, bendizer-nos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença nesse momento. Queremos pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Eu e os meus irmãos estamos tristes, Senhor, por o que temos feito de errado, Senhor, em nossas vidas, seja por atos, seja por pensamentos, seja por palavras, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, dos meus irmãos, Pai. E nos limpa, Senhor, possamos ter força, Senhor, para não repetirmos esses mesmos erros, esses pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos restaura, Senhor, possamos ser Teus servos melhores, consagrados a Ti, Senhor. Fica comigo, fica com os meus irmãos, tem misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus, o nosso amigo, o nosso Salvador. Amém. Oração também é um desejo. Oração também é perceber que nós não podemos nos conformar ao presente século, não devemos nos conformar às situações que existem. Por isso que nós colocamos dentro da liturgia este momento especial de oração. Pais de joelhos, filhos em pé. É um pedido diante de Deus para que voltemos a ter jovens, adolescentes, crianças que possam atuar na vida da igreja, que estas gerações que vão nos suceder possam receber de nós este bastão, como na corrida de bastão, onde um vai passando o legado, vai passando a história, vai passando as orientações de Deus, de modo que a igreja continue a ser relevante e seja fortalecida no poder de Deus, porque a diversidade de gerações traz uma riqueza, uma profundidade na comunhão, e nós desejamos isso, e por isso então nós queremos orar por aqueles que estão dentro das nossas próprias famílias, orar pelas crianças, jovens, adolescentes de nossa igreja, orar pelo bairro, orar por conhecidos, pedindo que o Senhor possa atingi-los com poder e graça, misericórdia, e sejam visitados poderosamente pelo Senhor. E eu quero então, nesse momento, convidá-lo a colocar-se de joelhos diante de Deus, numa atitude de submissão, de desejo, de ansiedade, de buscar em Cristo a resposta de nossas orações. Como Ele mesmo diz, o nosso Cristo nos convida aqui, através de Pedro, a lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor e a este anseio, esse desejo que brota de nossos corações, que flui das nossas vidas, porque nós desejamos ver a igreja constituída, fortalecida e firmada na sua fé. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos abençoe assim, pais de joelhos, filhos em pé. Senhor, nós queremos em nome de Jesus orar por nossos filhos, pedindo a Deus a Tua visitação, o Teu poder, a Tua graça sobre eles. Que o Senhor esteja estendendo a Tua mão de misericórdia, de poder, para livrá-los do mal, Senhor, e restituir às famílias aqueles filhos que não estão na Tua presença, resgatar, Senhor, aqueles que estão distantes de Ti e possam, ó Deus, alcançar vida e salvação em Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela integridade dos nossos lares, oramos pelo Teu amor sendo derramado sobre nossas casas, oramos, ó Deus, para que as crianças, jovens, adolescentes, todos, ó Deus, os nossos filhos e netos possam ser visitados por Ti, Senhor.
Visita, Senhor, aqueles que são de nossas famílias, de nossa igreja. Visita, Senhor, nossos vizinhos. Visita, Senhor, na creche, ó Deus, na nossa redondeza. Que a Tua palavra possa gerar, Senhor, gerações que venham nos suceder e nos dar a oportunidade, Senhor, de ver a diversidade, de ver a pluralidade da Tua igreja, através também de uma quantidade grande de crianças, adolescentes, jovens, de modo a nutrir, ó Deus, o corpo de Cristo na IPI Paulo Silas. Nós intercedemos, ó Deus, ajoelhados, porque cremos que precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. E confiamos assim, Senhor, depositando diante do Teu altar os nossos filhos para a honra e glória do Teu nome santo, Senhor. Pedimos este cuidado, esta bênção, ó Deus, esta promessa sendo estendida sobre nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Com alegria, espírito de celebração e o cuidado necessário, estamos retornando com nossas atividades presenciais. Fique atento às datas. A reunião de oração já retornou e acontece toda terça-feira às 19h30. No dia 22 de agosto, retornamos com os cultos dominicais às 18 horas. O retorno será gradativo, por isso, algumas coisas ainda vão continuar sendo diferentes. O tempo de culto, por exemplo, será menor. E você que nos assiste de casa pode ficar tranquilo, porque vamos transmitir o culto ao vivo. É claro que pedimos um pouco de paciência, porque ainda estamos em período de adaptação. E a Escola Bíblica Dominical retorna no dia 5 de setembro, às 10 horas. Todos os protocolos estão sendo seguidos. As atividades com as crianças continuam online até novembro, todo domingo, às 10 horas. Contamos com sua oração e compromisso para que tenhamos um retorno abençoado e possamos substituir a saudade pela plena comunhão uns com os outros. Marca na agenda e vem para a igreja! Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Amados irmãos, nós queremos dar continuidade em nossa sequência de pregações sobre personagens bíblicos
vidas confrontadas, vidas transformadas, e nós temos falado sobre esse personagem riquíssimo na palavra de Deus, que tem a quantidade maior de narrativas registradas na palavra de Deus, que é Davi. E nós queremos continuar nesta visão, falando um pouco mais sobre a realidade que Davi viveu e como ela se aplica para nós em Cristo Jesus, como igreja, como povo de Deus, para termos sempre uma reflexão profunda daquilo que o Senhor tem trazido a nós através da sua palavra maravilhosa. Eu quero convidá-lo à leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 8 ao verso 11. Diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Que Deus abençoe a palavra que foi lida e nós possamos em Cristo Jesus meditar os nossos corações. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que a Tua bênção nos oriente, Senhor, através do viver em Cristo, para que as nossas vidas sejam um louvor à Tua glória, Senhor. Nós desejamos ser o Teu povo, rebanho do Teu pastoreio, do Teu cuidado, e assim como o Senhor cuidou de Israel e de tantos personagens fantásticos que são apresentados na Tua palavra, que nós possamos também aprender com eles e edificar as nossas vidas em Cristo Jesus. Sejamos nós desafiados, exortados e também orientados, ó Deus, para que o Santo Espírito tenha plenitude e liberdade e possa agir poderosamente em nós e através de nós. Esse é o nosso desejo, Senhor, nossa oração, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Quem de nós não gosta de histórias infantis? Quando a gente era criança, a gente gostava de ouvir histórias. Alguém da nossa família, ou alguém na escola, algum lugar, ou na própria televisão, você ouvia alguém contando, ou lendo, ou encenando uma história infantil. São muitas as histórias que existem. Chapeuzinho Vermelho que vai ajudar a sua avó levando um lanche para ela, um alimento, e nós percebemos toda a trama que acontece naquele momento, e ela então consegue se safar do lobo e salvar a sua avó. Nós temos aí a Bela Adormecida, Branca de Neve, que conta com a ajuda dos anõezinhos, que vão superar então as dificuldades de uma bruxa malvada que quer destruir a vida de Branca de Neve e também quer causar problemas naquele reino. E assim nós temos uma série de sequências de histórias, Pinóquio, né, com seu nariz grande, nós temos outras histórias fantásticas e fabulosas que marcam a nossa existência, marcam a nossa infância, porque elas são uma forma de introdução à vida. Conta de personagens que são familiares, mas estão antagônicos, em conflitos, em confrontos, mostra relações de o bem e o mal, a luta da sobrevivência, a luta da superação. Então é muito gostoso a gente saber que todas essas histórias fazem parte da nossa narrativa de vida, porque de algum modo elas vão constituindo a nossa formação. E para nós que somos cristãos, e para aqueles que tiveram o privilégio, que nem eu, de quando criança ir na escola dominical e aprender dos roteiros, das histórias bíblicas, eu creio que não há alguém que foi na escola dominical como criança e não lembra a história de Davi e Golias. E todo professor de escola dominical para criança não pode dizer que em algum dia não contou essa história, porque essa história é fabulosa, fantástica, maravilhosa e tão marcante que é tão gostoso de contar quanto de ouvir.
E nós queremos fazer uma reflexão nesse momento que Davi está vivendo para aprender realidades do que ele mostra, não somente quando nós aprendemos essa história singela, bonita, quando crianças, mas também agora tentando nos aprofundar como adultos, como irmãos em Cristo e na busca de uma palavra que venha orientar os nossos corações nesse sentido. E há um fato muito interessante que nós citamos domingo passado, também falando de Davi, que Davi é o rei por direito, mas não é o rei constituído. E é interessante como Deus permite que isso aconteça. Deus permite que Saul continue reinando e é ungido Davi, e Davi então, portanto, já é o rei, mas ele não tem nenhuma festa, nenhuma celebração, nenhuma coroa sendo colocada sobre sua cabeça. Ele é rei e parece que nem ele muito bem sabe de toda essa realidade. Saul está desconfiado porque ele sabe que o Espírito Santo não está mais nele, o Espírito de Deus saiu dele e agora habita a Davi. E esta construção, esta transição que acontece é fantástica. E nós vimos domingo passado que Davi é introduzido na corte do rei através de um demônio, né? O demônio começa a incomodar a Saul, a oprimir a Saul, e Davi é chamado para acalmar, para tranquilizar através da música que ele tocava em sua harpa, mas evidentemente, como nós colocamos, a presença de um homem de Deus cheio do Espírito Santo era o motivo para que aquele demônio não tivesse mais atribuições sobre Saul. Mas parece que isso se acomoda. Davi volta novamente então a cuidar das suas ovelhas, e o texto que nós lemos, se você pegar um pouco antes no livro de Samuel, no capítulo 16, Davi está cuidando das suas ovelhas, ele voltou à sua vida agrícola, sua vida rural, e de repente o povo de Israel é convocado por Saul para lutar contra os filisteus. E os filisteus estão diante do povo de Israel. Este é o cenário que nós temos no texto que eu li na abertura da nossa mensagem. Nós temos, como era feito antigamente, num monte oposto ficava um exército, no outro monte ficava o outro grupo militar, havia uma planície geralmente no meio, e havia um confronto anterior. Que confronto era esse? Primeiro era um confronto religioso, onde se apresentavam as palavras, as maldições, as bênçãos orientadas por cada um dos seus exércitos. Os filisteus tinham seus deuses e eles invocavam esses deuses e amaldiçoavam o povo de Israel. Nós temos um momento de batalha, e como eu falei, batalha espiritual. Não somente uma batalha física, uma batalha de exércitos, mas uma batalha espiritual. Por quê? Porque nós temos um momento muito interessante acontecendo. Israel é colocado diante de um inimigo, novamente, diante de um inimigo, e este inimigo está dizendo que quer dizimá-lo, ou quer que ele se torne escravo. E isto é mostrado através de Golias. Eles têm uma arma bélica naquela época, eles têm algo muito especial. Um soldado muito grande, um gigante praticamente, muito forte, muito poderoso, e que diz o texto que nós lemos, todos ficaram com medo, estavam angustiados, estavam preocupados com o que ia acontecer. Saul devia estar olhando lá no monte e falando assim: puxa, e se eu tivesse um soldado como esse, eu estaria bem. Mas Deus não está me dando nenhuma oportunidade. Saul então fica aguardando e fica ignorando a realidade que está acontecendo. E novamente Davi é introduzido no seu reino com a palavra do seu pai Jessé. Jessé diz: vai até ao lugar onde os seus irmãos convocados pelo exército, os 3 irmãos mais velhos, e leve esses alimentos para ele e para eles todos, e me diga o que está acontecendo com seus irmãos. E Davi então pega e vai com esses alimentos até o fronte.
E ele então chega exatamente nesse momento que os exércitos estão acampados e novamente se levantam e estão trocando esses insultos, estas palavras, para ver quem que vai primeiro lutar, quem não vai, quem tem a coragem de enfrentar aquele principal soldado do exército filisteu. E até aquele momento o povo de Israel está com medo, diz o texto. Saul está com medo, Saul está travado, está parado, não sabe o que fazer, porque ele não tem mais o Espírito de Deus, ele não sabe o que fazer, e isto mostra uma realidade para nós. Nós não sabemos fazer o que é correto, o que é bíblico, o que é verdadeiramente espiritual, quando o Espírito de Deus não está em nós. Não adianta a religião, não adianta todos os artifícios, não adianta toda a moldagem religiosa que traz esta máscara, esta forma de não fazer, de não realizar, mas nós percebemos exatamente um povo inerte. Há algo marcante aqui. O povo de Deus está inerte, está estagnado, está parado, está sem possibilidade de se realizar como o povo de Deus. E nós olhamos então Davi chegando nesse contexto, e eu quero ressaltar nesse ponto que é o rei que não é bem recebido. O rei que não é bem recebido. 1 Samuel 17, 28 e 29, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Interessante isso, irmãos. Este texto que eu acabei de ler reflete, ilustra com clareza quando Jesus diz para nós não julgarmos os outros. É nesse sentido que a Bíblia diz. O irmão de Davi já havia feito um julgamento, não sabia porque Davi estava lá, não sabia o que Deus estava fazendo através de Davi, não estava preocupado com seu irmão, não estava preocupado com exatamente nada, ele estava simplesmente preocupado consigo mesmo, sua frustração, seu medo, sua covardia, sua falta de iniciativa. Ele sendo um lutador, ele desconta então em Davi toda a sua frustração, toda a sua tristeza, toda a sua falta de vida espiritual com Deus. O exército de Saul era muito semelhante ao próprio Saul. E quando Deus começa todo esse processo de transição entre Davi e Saul, é porque Deus quer mostrar que quando o povo de Israel pediu um rei, este rei não era um rei como os outros povos tinham, porque necessariamente pela aliança que foi feita com Deus, precisava ser um rei com o Espírito de Deus. E é isso que estes textos estão nos mostrando, que Deus quer ter nas suas mãos um rei que tem o seu espírito, e que Saul já perdeu esse espírito, e também o povo de Israel, contaminado por essa realidade, vai degradando, diminuindo, dissipando a presença de Deus, de modo que Deus não é mais um fim, mas Deus é um meio no meio do povo de Israel. E aquele jovem então fica sabendo que há um gigante, um monstro lá. Ele olha aquele homem e fala assim: nossa, ele é grande e poderoso? Não. Ele fala: quem é esse ímpio aí que está se intrometendo com a gente aqui? Por que ninguém faz nada? Davi está reinando, Davi é rei, Davi tem atitude, porque crente com Espírito Santo tem atitude. Crente sem Espírito Santo não é nada. E é exatamente esse sentido que a Bíblia mostra para nós. Saul não era um nada, mas Davi mostra que ele verdadeiramente é rei. Ele olha para aquela situação e fala assim: não, peraí gente, aquele ímpio, pecador,
aquele homem pagão que está nos ofendendo o nosso Deus, vocês vão ficar quietos aqui? Ah, mas ô jovenzinho, você não é soldado, você nem sabe bater continência, você nem bota tem, quem é você? E Saul ouve esses comentários e chama Davi. Ele conhece Davi, que tocava a harpa para ele, e então ele conversa com Davi e fica fascinado, porque a gente sempre fica fascinado quando a gente ouve de Deus, a gente sempre fica fascinado quando a gente ouve o Espírito de Deus agir, a gente fica fascinado, a gente deixa a nossa imaginação ser levada pelo poder, pelo reino de Deus. E quando o próprio Saul, que sabia como é viver com Deus, e perdeu esta essência, e ouve aquele jovenzinho, traz ele aqui. E aquele jovenzinho fala assim, eu vou lá, eu vou enfrentar esse homem. E Saul então deve ter ficado com graça, né? Porque você não sabe, você nem é, e no texto bíblico está isso, né? Você nem é soldado, né? Você é um pastorzinho de ovelhas. E Davi então fala do seu currículo. Não, mas peraí, eu já matei leão, já matei urso, mas mesmo assim isso não cabe no coração de Saul. Mas Saul é muito astuto, o pecador é muito astuto, Satanás é muito astuto. Então ele cria uma realidade para manipular Davi. Bom, se Davi de repente é o homem escolhido por Deus e ele está sendo escolhido para isso, Davi, põe meu manto, Davi, põe minha armadura, Davi, use meus elementos de guerra. E Davi então coloca toda aquela armadura, aqueles artefatos de guerra, e ele mal consegue andar, diz a Bíblia. E o fato interessante é que Davi não aceita ser moldado pelo mundo. Davi não aceita ser moldado por aqueles religiosos, né? Que muitas vezes a gente ouve assim, mas desde a minha época, muito tempo atrás, era feito assim. Era feito errado, e há muito tempo que está errado, e há muito tempo que é pecado, e a gente não tem a grandeza e o Espírito de Deus para dizer, vamos confessar o nosso pecado e nos arrepender dele para que o Senhor nos perdoe, e sejamos homens e mulheres diferentes. Não, mas sempre foi feito assim, sempre foi feito errado, e nós precisamos aprender a fazer o certo. Isto exige de nós o Espírito de Deus, porque sem o Espírito de Deus isso não é possível ser feito. Davi então retira a armadura que era de Saul, e eu creio que ele ficou constrangido. Eu não quero constranger o rei, mas eu não posso lutar com estas coisas, porque eu não uso isso. Eu não vim aqui para lutar com isso, eu vou lutar com o que eu tenho. E Davi vai até um riacho, diz a Bíblia. E eu vejo Davi, na minha imaginação, ajoelhado naquele momento, pegando lá as pedras, e pedras que deviam ser razoavelmente pesadas, não muito leves, mas pedras mesmo para serem usadas como um armamento. E Davi então ajoelhado ali, eu creio que ele deve ter colocado aquilo nas mãos de Deus. Senhor, eu estou aqui curvado diante da tua presença, porque eu sei que só o Senhor pode transformar essa realidade. Isto mostra que Davi naquele momento ele estava sozinho. Saul não confiava nele, seus irmãos não confiavam nele, e nós temos o exemplo do rei que não é bem recebido. João capítulo 1, verso 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É esta visão também que Davi está mostrando para nós. Lembra que eu falei domingo passado que Davi, sendo o rei, possuído pelo Espírito de Deus, ele mostrava o tipo de Cristo, a tipificação de Jesus como o Rei eterno, o Rei dos Reis. E Davi está apresentando a Jesus, mostrando que como ele, Davi, foi rejeitado, também o Senhor Jesus Cristo o seria.
Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E eu creio que nós temos uma grande mensagem de Deus nesse ponto. De que modo nós estamos recebendo as coisas de Deus para nós? De que modo nós temos buscado um coração manso, humilde, um coração que é dominado pelo Espírito de Deus, para que, vindo Jesus, nós o recebamos com coragem, com intrepidez e com vontade, de não ser um povo inerte, um povo parado, estagnado, mas um povo ágil, forte e vibrante, um povo que caminha, um povo caminhante. A igreja é o povo caminhante de Deus. E se queremos ser uma igreja relevante, se queremos ser uma igreja que retorne num desejo de servir grandemente o poder de Deus, em primeiro lugar, precisamos estar cheios do Espírito do Senhor, para que sejamos um povo que caminha e caminha em direção a este reino eterno em Cristo Jesus. Que o Senhor nos faça um povo caminhante, e que eu e você desejamos isto de todo entendimento, de todo coração, de toda alma, fazer disso uma verdade eterna em nosso viver. Amém. O segundo ponto que eu quero ressaltar para você é: o rei luta pelo seu reino. O rei luta pelo seu reino. Davi demonstra que, do mesmo modo que ele vem agora lutar pelo reino de Israel, também Deus luta pelo seu reino. Por isso que nós, como crentes em Cristo, somos ensinados a orar: venha o teu reino. Porque o Senhor luta pelo seu reino. O Senhor quer implantar, quer vivenciar este reino em nós e através de nós. Isso é maravilhoso, isso é bendito, isso é palavra de Deus para as nossas vidas. E o rei luta pelo seu reino. Davi sabia que aquela circunstância era uma circunstância crucial. Se Israel perdesse aquela luta, mostrava que os deuses deles eram maiores do que o Deus verdadeiro, que o povo de Israel deveria ser escravizado, que o reino então seria novamente fragmentado, como em tempos anteriores, no tempo dos juízes, as tribos viviam atordoadas, meio que perdidas. Mas então este momento de colocar o povo de Deus diante do Senhor é a função de um rei verdadeiro, ungido e cheio da presença de Deus. Davi está reinando, ainda que ele não seja o rei de fato, por ter sido coroado e recebido por todo o povo de Israel como o rei, mas ele é o rei por direito, e ele começa a reinar, e ele está reinando pela autoridade espiritual que ele tem, porque nós reinamos com Cristo com autoridade, porque nos foi dado esta autoridade de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja, e com autoridade a igreja deve viver o Evangelho com sabedoria, com santidade, com a proclamação, com a realidade de saber que em Cristo verdadeiramente nós somos mais do que vencedores, que nada pode nos separar do amor de Deus, porque nem é a morte, nem a espada, nem principados. Davi está mostrando essa realidade que Paulo prega em Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nada. Não é a morte, não são as lutas, não são as desavenças, não são os demônios, nada pode nos separar da realidade de viver com Deus. E é isto que Davi está mostrando nesse momento, é o rei que luta pelo seu reino. 1 Samuel 17, verso 36 e 37 diz assim: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi não estava vendo um gigante, Davi estava vendo um adversário inimigo, feroz, terrível, difícil, como ele matou um leão e ele matou o urso, mas ele está dizendo que aquele homem não é invencível, porque ele tem a presença do Deus vivo junto a ele. 1 Samuel 17, verso 45 a 47 diz assim: e Davi disse ao filisteu, ao gigante lá: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Palavra de Deus para nós, palavra poderosa. Davi, possuído pelo Espírito Santo, Davi, possuído por Deus, sabe que Deus está dando a vitória porque o Senhor é favorável. A luta não era só do rei, a luta não era só do povo de Israel, era a luta de Deus. Deus luta pelo seu reino. Como isto é maravilhoso, como isto é majestoso, como isso é bendito para nós, saber que Deus luta ao nosso lado, Deus luta à nossa frente, Deus luta em todas as frentes, porque Ele é o Senhor do seu reino e deseja que nós cooperemos, participemos, façamos parte dessa realidade, mas é Ele, é o poder dEle. Não são os artifícios humanos, a sua razão, o seu raciocínio, não são os seus poderes humanos, não são as coisas que os seres humanos podem fazer ou ter, mas a presença de Deus agindo poderosamente em Israel. Esse texto de 1 Samuel 17, 45, 47 que eu li, eu creio que o crente deveria, quando está desanimado, entristecido, deveria ler na hora que vai dormir, na hora que vai acordar, para saber o Deus que Ele tem, o Deus que é capaz, o Deus que luta e luta em nosso favor, o Deus que mantém a sua aliança viva e permanece para sempre como Deus de vida e vitória, reinando sobre nós. E é exatamente isso que 1 João capítulo 5, verso 4 e 5 fala para nós. 1 João diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vou repetir: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente assim, somente com Jesus, o Rei, nós podemos vencer e reinar junto com Ele. Somente com Cristo em nossa vida nós podemos sentir e perceber a realidade de estar em comunhão com Deus, como Davi estava em comunhão com Deus. Ele profetizou, prenunciou aquilo que Deus estava por fazer, porque Davi teve fé, confiou em Deus. Suas armas, muito simples. Davi vai usar uma pedra, e com uma pedra ele vence aquele Golias, aquele gigante. Nós temos uma lição em Davi de que o rei quer reinar. Jesus quer reinar em nossa vida. Jesus quer reinar na igreja. Jesus quer reinar no mundo. E nós precisamos ter esta atitude, esta profundidade em nossa fé. Senhor, venha o teu reino, reina em mim, reina em tua igreja, reina em nós, reina sobre este mundo e usa-nos como povo de Deus para saber que nós vencemos o mundo, não por nós, por nossas possibilidades e capacidades, mas vencemos o mundo, conforme diz 1 João, capítulo 5, de 4 a 5, pela fé. A fé, que é dom de Deus, maravilhosa graça do Senhor, nos é concedida para alcançar a vitória nele. O Rei é vencedor e nos dá as condições de vê-lo vencer junto a nós e através de nós. Que o Senhor possa nos abençoar a fazer como fez em Davi, enchê-lo de fé e saber que ele ia ter este prenúncio
da vitória. A fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor me apresenta na minha vida, no meu coração, porque eu quero ter comunhão com Ele e saber que em Cristo esta fé se renova, se fortalece e busco esta fé para ter o reino de Deus entre nós. Façamos como os discípulos fizeram com Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Que seja esse o nosso desejo, nossa oração, que o Senhor possa aumentar a nossa fé e nós possamos resistir às artimanhas, às armadilhas do inimigo, e mais do que isso, sejamos uma igreja que caminhante, a caminho do reino de Deus, sabendo que o Senhor é a nossa vitória e pela fé Ele a conquistou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O terceiro ponto que eu quero marcar nesta mensagem para vocês é: Davi encontra a igreja. A visão reformada é que a igreja não começa só em Atos dos Apóstolos. Há uma aliança com Deus para formar um povo chamado para ser salvo em Cristo Jesus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então a visão de igreja é uma visão que está permeada dentro da palavra de Deus. Todo aquele que é seguidor verdadeiro em Cristo, desde o Antigo Testamento, já é a igreja, já é a eclésia, já é a congregação, já é o povo de Deus, em alianças diferentes, as alianças do Antigo Testamento e as alianças do Novo Testamento. Assim, as doutrinas reformadas vão formular de modo muito claro essa realidade de fé. Mas este fato é muito marcante: Davi encontra a igreja. Se Saul fosse um homem com desejo de se arrepender, ele deveria, depois que Davi matou Golias, deveria ter chamado Davi, como ele o fez, introduziu vejam que interessante, novamente Davi é introduzido na corte real, recebe honrarias, recebe dinheiro, recebe a possibilidade de casar com uma das filhas do rei, recebe uma série de benefícios. E nós percebemos então que Davi está ali, junto àquele local, constrangido, porque Deus quer fazer muito mais através dele, porque ele é o rei. Agora, começando a se tornar um rei de fato, ainda não, mas já está construindo essa transição. O povo está verificando quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus, como um age, como o outro age, quais são os frutos, porque pelos frutos vos conhecereis. E é esta verdade que Deus está mostrando. Os frutos de Davi são muito diferentes dos frutos de Saul. E essa é uma realidade que nós cristãos, hoje, no dia que vivemos, precisamos perceber. Quais são os meus frutos? São frutos de uma religiosidade estagnada, inerte, parada? Ou realmente eu tenho uma dinâmica, uma vivência, uma caminhada com Deus e desejo pela fé, pela esperança, pelo amor de Deus em mim, não porque eu tenho capacidade, mas pelo que o Senhor é e faz em nós, nós temos condição de andar e de viver com Ele e de frutificar conforme a vontade do Senhor. Davi encontra a igreja. Como que ele encontra? Saul, se fosse um homem de Deus, um homem arrependido, ele chegaria para Davi: realmente é você que tem o Espírito de Deus, eu vou abdicar, eu vou sair do reino e você agora vai ser o rei de Israel. Ele deveria ter feito isso e terminaria a sua vida com grandeza, terminaria a sua vida honrado por Deus, eu creio assim, mesmo com todos os problemas e dificuldades que ele havia enfrentado. Deus sempre na sua misericórdia está mostrando graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, e isso também é estendido a Saul, porque Deus também ama Saul. E Davi está naquela corte e Saul está contaminado pelo ódio, pela raiva, pelos ciúmes, pela inveja. Todos admiram a Davi e ele sabe que ele está perdendo. Ele sabe que está sendo derrotado. Ele sabe que apesar de ser o rei e ter o poder, ele não mais está com o Espírito de Deus. Coisa muito atual hoje, não é verdade? E nós percebemos então como o Senhor tem falado a Davi, e Saul tenta matá-lo.
matá-lo jogando lança sobre ele, né? Que coisa mais constrangedora, você está numa corte e o rei está tentando te matar. O filho de Saul, Jonatas, tenta falar em favor de Davi e também o pai joga uma lança sobre ele. E nós temos assim uma trama muito interessante. Davi casa não com a primeira filha que foi oferecida, porque Saul não queria esta aliança, mas depois então a segunda filha casa com Davi, e esta filha salva a vida de Davi. Veja como Deus vai tramando essa realidade, porque Saul tinha lá uma elite de soldados, né? Um grupo de extermínio que tenta matar Davi, não consegue, e Saul fala, então manda ele vir, ele está doente, manda ele vir com a cama dele mesmo aqui, porque aí a gente se acerta. O próprio Saul quer matar a Davi, e Davi então começa um momento de exílio. Isso é muito interessante na palavra de Deus, um momento de deserto. Novamente Israel está sendo colocado através de Davi no deserto. Davi mesmo fala, por que seu pai quer me matar? O que eu fiz? Nem Davi está entendendo toda essa trama que está acontecendo, e muitas vezes nós vivemos isso. Nós não entendemos toda a realidade espiritual e não temos condição de fazê-lo, mas pela fé nós temos que confiar que o Senhor está cuidando de nós e tem toda a realidade sobre as suas mãos poderosas e benditas, e que nós, nos dispondo a fazer aquilo que é da vontade de Deus, o Senhor há de cumprir as suas promessas ao seu povo. E uma das coisas que Deus nos dá nesse mundo adverso, nesse mundo de confronto, de conflito, de dificuldades, é a igreja. Uma das funções primordiais da igreja é nós também andarmos juntos para nos fortalecer, para curar nossas feridas, para nos animar, para dar as condições para que juntos possamos andar, sempre confiando também um no outro, sempre dando as possibilidades de andar juntos. Isso é ser igreja, e a igreja tem perdido essa dimensão. Hoje as igrejas são prédios onde as pessoas entram, assistem seus eventos e vão embora. São igrejas de eventos e não igrejas de comunhão. Comunhão é mais de estar em encontros. Comunhão é viver juntos o reino de Deus. E é exatamente o que Davi encontra em Jonatas. Que coisa maravilhosa! Veja que interessante como o coração de Jonatas é diferente do seu pai Saul. Jonatas era o futuro rei de Israel. Quando Saul morresse ou não tivesse condições mais de reinar, Jonatas seria o rei. Ele poderia estar tranquilo, puxa, meu futuro está já garantido, eu vou ser rei de Israel, já tenho aqui uma corte, já estou bem na situação que eu estou vivendo. Mas ele abre mão de tudo isso porque ele percebe que o seu pai não tem mais o Espírito de Deus, mas é Davi. E ele olha para Davi, e nós olhamos para esses textos que eu vou ler, falando só da amizade entre Davi e Jonatas. É muito mais do que isso. Jonatas encontra um rei, aquele que seria o rei encontra o rei. Que coisa maravilhosa, que homem bendito era Jonatas, porque ele reconheceu que ele não tinha condições mais de estar na casa do rei, porque o seu rei, o seu pai, havia perdido o reinado, e agora Deus havia abençoado, havia ungido, havia colocado a Davi como rei. E Jonatas espiritualmente já percebe essa realidade e começa a vivê-la. Ele não fica no mundo das ideias, né? Ah, que legal, vai vir aí o Davi, né? Vamos esperar ele para ver o que acontece, né? Aí Davi chuta, a bola passou perto da trave, eu fico só assistindo. Não, Davi, Jonatas faz parte da vida de Davi. Jonatas vai ser igreja junto com Davi. Que coisa maravilhosa, que coisa bendita. 1 Samuel 18, 3 e 4 diz assim: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Jonatas se dispôs a retirar tudo que era sua herança como futuro rei de Israel, e ele coloca em Davi.
Quem, em primeiro lugar, está colocando o rei no seu devido lugar, o rei Davi, é Jonatas, o filho do rei, reconhece o verdadeiro rei que é Davi. E há uma aliança entre eles, uma ligação que nós conhecemos muito por amizade, mas é muito mais do que isso. É uma ligação espiritual de ser igreja. Eles estão juntos caminhando em direção ao reino. Eles querem fazer parte do reino. Eles querem viver o reino. E é isso que Jonatas e Davi fazem. Davi tem que sumir porque ele está sendo perseguido, está marcado por morte pelo rei Saul. E ele agora tem que deixar o reino, Israel, para o seu exílio. E Jonatas sabe disso. Este registro que nós temos em 1 Samuel 20 é o fim do contato deles. Eles nunca mais se encontrarão juntos, mas permanece uma aliança. 1 Samuel 20, 42: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência seja perpetuamente. Que coisa maravilhosa! Jonatas está dizendo: olha, Davi, o que nos une é mais do que uma amizade. O que nos une é o reino de Deus. É a presença entre eu e você, a presença de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo isso já, agora, através do seu reinado, que há de começar. Você vai fugir, você vai para o exílio, mas o Senhor há de trazê-lo vitorioso, porque você é um homem cheio de Deus e o Senhor te escolheu para caminhar junto a Ele como o rei de Israel. Eu, Jonatas, abro do meu direito de ser rei. Eu, Jonatas, abro o direito e o dever de ser obediente ao meu pai nesse sentido, e dou a você a minha herança como rei, como futuro rei de Israel, e você pode agora receber a minha túnica. Antes de enfrentar Golias, Saul havia dado a túnica para Davi. Olha, você vai lutar lá contra o Golias, você usa a minha túnica, né? Deu armadura, tudo mais, mas usa a minha túnica. Por quê? Porque se Davi vencesse, as pessoas de longe iam achar que era o rei, ou o rei havia investido ele com essa autoridade, ou o rei havia autorizado ele aquilo. Em todo momento Saul está querendo tirar proveito da situação, mesmo quando afligido e com medo. A mente de Saul é uma mente carnal, uma mente pecadora, uma mente voltada para o desejo de que ele se realize através do outro. E o que nós vemos através de Jonatas é ele abrindo mão de toda a sua possibilidade, de todo o seu ganho, de tudo que é sua herança, para receber uma herança maior através de Davi. Que nós possamos, irmãos, olhar para este contato, para essa relação, para essa amizade entre Jonatas e Davi e ver que eles encontraram verdadeiramente a igreja de Jesus. Que nós possamos encontrar a igreja, que nós possamos vivenciar e ser a igreja de Jesus. E isto nos mostra que quando nós estamos possuídos pelo Espírito de Deus, nós andamos nos caminhos, nas trilhas caminhantes juntos com Jesus. Sejamos assim, para a honra e glória do nosso Deus eterno e bendito. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos de estarmos juntos, glorificando, adorando, cultuando e meditando no nosso coração na palavra belíssima, maravilhosa do Senhor. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é tão linda, tão rica, é tão maravilhosa, Senhor, verificar a tua presença, a tua ação bendita, misericordiosa, amorosa, mas também de justiça e verdade que o Senhor trouxe sobre o teu povo no passado. E nós desejamos, em nome de Jesus, que o Senhor também o faça hoje na tua igreja,
para que sejamos, ó Deus, o teu povo, rebanho do teu pastoreio, andando junto contigo e percebendo, ó Deus, a tua vontade e percebendo principalmente a tua presença, juntos, ó Deus, vivendo juntos contigo e sendo a tua igreja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Concede a cada um de nós o meditar do nosso coração, para que aprofundemos estas realidades, estes relacionamentos e sejamos, ó Deus, homens e mulheres espiritualmente marcados pela vida em Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa oração que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.